E vamos para mais um resumo da Rainha da Pérsia. Mas não se esqueça do like e de assistir o vídeo até o final, para me ajudar a continuar enviando esses vídeos até vocês. No resumo dessa segunda-feira, 15 de julho, depois de Esté oferecer o banquete ao rei, acredito que ele pensava que ela iria com ele aos seus aposentos. Mas não foi isso que aconteceu. Então o rei não conseguiu esperar para revê-la novamente no segundo banquete. E por motivos de saudade, resolveu ir atrás dela. Ao se aproximar dos aposentos de Ester, o rei escuta a conversa de Ester com as servas, onde Ester diz não esperar mais nada do rei. Porém, ele fica decepcionado e sai sem antes Ester concluir, dizendo que não espera mais nada de Xerxes para não sofrer, pois esperava casar e ter um esposo só para ela, mas teve que se casar com o rei, e tem que dividi-lo com um harém cheio de mulheres. Então o jeito é não esperar muito. As servas de Ester diz a ela que o rei pode ter um harém, mas é de Ester que ele ama. Da janela dos aposentos de Ester, ela vê o rei com Ária, mas ela sai antes de ver que o rei Xerxes dá um fora em Ária, que o confronta, mas é repreendida por Sasgás e Hegai. Enquanto isso, no banquete na casa de Amã, ele, se sentindo superior aos demais, diz que foi a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele, e pediu que fosse ao segundo banquete no dia seguinte. Os convidados ali o parabenizam, o que o deixa ainda mais orgulhoso. Harbona lê a mando do rei para descobrir o motivo pelo qual Amã não gosta de Mordecai. E no meio da conversa, Amã descobre que o filho de Alfon apanhou de Mordecai, o que o fez sentir ainda mais raiva de Mordecai, dizendo que os dias dele estão contados. O príncipe Dario pergunta a Amã por que se preocupar tanto com Mordecai, se ele é apenas um judeu e Amã o preferido do rei e da rainha. Então Amã diz que a presença de Mordecai o incomoda, e enquanto ele estiver vivo não poderá desfrutar das coisas que a vida lhe deu. A mulher de Amã sugere que o esposo faça uma forca de 22 metros para enforcar Mordecai. Artebano diz que Amã não tem autoridade para executar o plano. Então Amã diz que aproveitará o banquete oferecido da rainha para pedir ao rei autorização, e pede aos filhos para providenciar a forca. Depois de ter ouvido a conversa de Esté com as servas, dizendo que não espera mais nada do rei, ele volta para o seu aposento muito nervoso e pensativo, e começa a pensar em Esté. Enquanto isso, nos aposentos de Esté, ela ora ao Senhor, pedindo as palavras certas para falar com o rei. Ao visitar Joel, como de costume, Esdras acaba falando que irá ver se Mordecai já tem notícias de Esté sobre a conversa com o rei a favor dos judeus. Foi quando Emineu e sua esposa Ellen chega e escuta toda a conversa e fica sem entender por qual motivo que a rainha vai interceder pelos judeus. Enquanto estava nas ruas à procura por Esdras, Mordecai avista os filhos de Amã e se esconde. Ele ouve os filhos de Amã falando da forca que fará para enforcá-lo. Depois de ouvir a conversa dos filhos de Amã, Mordecai ora a Deus. O príncipe Dario e Artebano tentam fazer com que Amã se alie com eles, contra o rei, mas Amã mostra que está jogando sozinho. Inquieto, o rei Xerxes não consegue dormir e pede para que chamem o Harbona. O rei é informado que Harbona ainda não voltou do banquete de Amã. Sem conseguir pegar no sono, o rei pede para que o eunuco Meumã leia algo para ele. Dalfon avisa Amã que a forca está quase pronta. Depois de ter ouvido a conversa dos filhos de Amã a respeito da forca, Mordecai fica preocupado. Iona, vendo que Mordecai está diferente, lhe pergunta qual o motivo de sua preocupação, mas ele prefere não preocupá-la. Amã fica feliz ao ver que a forca para Mordecai está pronta. Harbona fica chocado ao ver até a que ponto vai o ódio de Amã por Mordecai. Esdras confessa para Mordecai que Emineu e Ellen ouviu ele dizer a Joel que a rainha Ester irá falar com o rei em favor dos judeus.
Ela tenta falar com Amã a respeito do que ouviu de Esdras, mas não consegue, pois os guardas a impedem de entrar. Mordecai se despede da filha e esposa ao sair para o trabalho, pois não sabe o que o espera lá fora. Iona, por medo de que algo o aconteça com Mordecai, pede para que ele não vá para o trabalho. Chegando ali na entrada do palácio para o trabalho, Mordecai vê Helen e diz que precisa falar com ela. Helen, por sua vez, o trata mal, desprezando ele por ser judeu, e ainda o culpa que, por causa dos judeus, seu esposo Emineu pode ser prejudicado, se esquecendo que ele também é judeu. Helen exige que Mordecai lhe conte qual a ligação dele com a rainha para que ela interceda pelos judeus perante o rei. Então ela suspeita que a rainha também seja judeu. Os guardas chamam por Mordecai, e ele avista Amã se aproximando. Mas horas antes de tudo isso acontecer, estando o rei Xerxes ali na sala do trono sem ter conseguido dormir, ele pediu que o eunuco Meumã lesse para ele alguns dos livros dos feitos memoráveis. Harbona chega e se junta a eles. Meumã acaba deixando os escritos se misturarem e pergunta ao rei se pode ler um registro diferente. Com a autorização do rei, ele acaba pegando ali sem querer o escrito em que contava toda a história em que os dois eunucos tentaram contra a vida do rei. Mas não conseguiram assassinar o rei porque Mordecai conseguiu avisar a tempo para a rainha, que alertou ao rei em nome de Mordecai. Então o rei quis saber qual teria sido o castigo dos eunucos e qual foi as honras que Mordecai recebeu. Harbona diz que ele não recebeu recompensa nenhuma, pois Amã não gosta de Mordecai por ser judeu. Então o rei fica chateado em saber que durante todo esse tempo ninguém havia feito nada por Mordecai, por ter salvo sua vida. Então Amã aparece na porta da sala do trono e é visto pelo rei, que ordena a sua entrada, pois Amã estaria ali justamente para pedir ao rei autorização para enforcar Mordecai. Mas é surpreendido pelo rei quando lhe pergunta o que deveria ser feito ao homem em que o rei deseja honrar. Então Amã, achando que essas honras seriam para ele, começa a dizer que este homem deveria estar vestido em trajes reais, de preferência com os mesmos que o rei usa, e que também saia montado no cavalo do rei, usando uma coroa real, e que isso tudo deveria ser entregue a essa pessoa por um oficial do rei, onde o oficial conduza o cavalo pela praça da cidade, dizendo em voz alta que é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei diz para Amã ir depressa e fazer tudo isso com o judeu Mordecai. Amã não acredita na ideia que acabara de dar ao rei de honrar o seu próprio inimigo. Depois dessa, ele deixa a sala do trono desorientado. Harbona, Neumã e Xerxes dão risadas de Amã. O rei pede para o eunuco Neumã ir atrás de Amã, para ter certeza de que ele fará tudo o que o rei ordenou. Mordecai ali, já preocupado, pensando que irá ser levado para a forca. Então Amã pede para que vista em Mordecai as vestes do rei e lhe coloque a coroa. Ela não acredita na cena que presencia. Mordecai, ali sem entender nada, só obedece. Até que Amã pede para que Mordecai suba no cavalo. Então Amã é obrigado a dizer em voz alta para que todos ouvem: é isso que se faz ao homem em que o rei deseja honrar. Ninguém acredita no que está vendo, pois sabem do ódio que Amã sente pelos judeus, principalmente por Mordecai. Então Amã começa a conduzir Mordecai pela cidade. Iona fica muito feliz em ver Mordecai sendo honrado. Os conselheiros do rei diz que por essa Amã não esperava. Depois de ter conduzido Mordecai por toda a praça da cidade, Amã volta para casa cabisbaixo. E Mordecai agradece a todos pelo carinho. E vamos ficando por aqui. Obrigada a todos que assistiram ao vídeo.